Parece que estamos ao vivo. Estamos Boa ao vivo noite, aí. pessoal. Boa noite aí, todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Antes da gente iniciar, se vocês puderem mandar aqui no chat se vocês estão escutando certinho, tudo bem, estão vendo a gente tudo certinho, se o som tá bom, se a imagem tá boa, acho que é bom. Boa, valeu, Gerson. O Gerson deu o okzinho no áudio. Brigadão, sabemos que estamos ao vivo também. Boa noite, Lucas. Bom, pessoal, de novo, muito bem-vindos aí a nosso mais um webinar da Wari. Espero que vocês curtem aí o conteúdo que a gente separou para vocês. Eu sou o Guilherme, eu vou ser o host de vocês aqui nesse evento. Eu faço parte do time da Wari como Product Manager também. E aqui do meu lado eu tenho a Fê. A Fê ela vai se apresentar daqui a pouquinho também, falar um pouco das suas experiências. E o tema que a gente separou nesse webinar especial aqui para vocês é o papel das pessoas Product Managers em times de tecnologia. É um tema muito interessante na área de produtos, é um tema que pode causar uma certa ansiedade e uma certa incerteza para o pessoal, então é bom a gente desmistificar algumas coisas que tem por aí, dando um panorama para vocês de como que vai funcionar esse webinar, tá? Estou fazendo a introdução aqui, 5 minutinhos, esperar o pessoal chegar aí, juntar mais uma galera para assistir. Depois eu vou passar minha palavra para a Fê, falar sobre o que ela preparou nos slides, aqui os materiais. Logo em seguida, a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas. Então, usem o chat sem moderação, mandem dúvidas, mandem mensagens, o que vocês quiserem, vamos interagir bastante, tá? E acho que é isso. Tá um frio em São Paulo, então um tema bem interessante aí para dar uma esquentada aí nesse clima. E Fê, quando você quiser, pode compartilhar sua tela, pode mandar bala aí que eu vou estar aqui do teu lado te acompanhando também. Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui para já facilitar, para a gente começar daqui uns 2 minutinhos. Eu sempre fico curiosa quando eu vejo eventos online, quando participo, sobre de onde que as pessoas são, porque o Gui está lá no frio de São Paulo, eu estou aqui no nosso friozinho de BH, então conta aqui no chat também de onde que você está, de onde que você está assistindo a gente, como que está por aí, e bora começar daqui uns 2 minutinhos, pode ser? São de São Paulo, então estão no frio aí junto comigo. A Bárbara é de BH, deve ser aí sua vizinha também. Eu amo esse conceito de que BH é essa grande pequena cidade que todo mundo conhece, essa cara de roça grande que a gente tem aqui. Boa. Fechou. A Legal. Patrícia de Fortaleza. É muito bom, né, esses eventos online e até mesmo o que a gente vê bastante assim dos nossos alunos da UARI é essa diversidade, né, do Brasil inteiro praticamente, né, todo mundo aí nas turmas são bem diversas, tem pessoal do Sul, do Norte, Nordeste, então é muito massa também toda essa diversidade que a gente encontra. Legal. Gente, vamos começar então, enquanto está todo mundo chegando aqui, e a gente esclarece dúvidas no final. Então, eu queria deixar muito aberto isso, tá? Por favor, não deixem de mandar dúvidas. Vai ser muito importante, porque a ideia aqui é ser uma troca. Então, vou trazer um pouco da minha vivência, da minha visão nesse tema, mas é para a gente fomentar essa relação entre a comunidade da Wari e vocês, que ajudam a gente a engajar isso cada vez mais. Então, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar aqui a nossa aula aberta, me apresentando. Eu já dei um spoiler aqui, né? Eu sou mineira de BH. Hoje eu trabalho como Senior Product Manager na Hotmart, que é uma empresa daqui também. Tem 4 anos que eu fiz a minha migração para a área de gestão de produtos, mas tem 10 que eu trabalho em tecnologia. Eu venho de um background de desenvolvimento e essa migração veio de uma forma muito legal e me trouxe muito propósito encontrar o trabalho de produto. Eu sou mãe de 2 gatos, a Lu e Caetano, sim, sou mãe de pet, e sou uma grande entusiasta de comunidades, estou muito feliz de estar aqui com vocês, inclusive, e de autoconhecimento. Para quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, é Fernanda Sozinho, vamos trocar figurinhas por lá também, mas gosto que me chamem de Fê, então fiquem à vontade. Então sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. E começando a nossa aula de hoje, eu queria só fazer um breve overview sobre a posição do gerente de produto, né? O que a gente espera de um gerente de produto?
A expectativa é sempre essa aqui, né, de que a gente é esse encontro comum aqui entre UX, business e tech. Mas na minha experiência e na minha visão, na verdade, a gente tem que estar no meio de todas essas coisas aqui, UX, business, tech, data, customer success, sales, legal, finance. É um grande universo que atravessa as múltiplas facetas de um product manager e que torna esse trabalho super interessante e super desafiador. Quais são as principais responsabilidades de uma pessoa de produto? Então, é muito esperado que a gente tenha um autoconhecimento do mercado que a gente atua, conhecer bem as dores dos nossos clientes, saber gerenciar expectativas de stakeholders, isso aqui é desafiador demais, liderar por influências os envolvidos no desenvolvimento de produto. Então, por que liderar por influência? Porque o PM, ele é essa peça que é parte do time, né? Não necessariamente você tem um cargo formal de liderança de pessoas, mas ele é essa peça que gera o conjunto, que move a alavanca que faz o produto acontecer, né? Então, muito importante essa skill. Direcionar e garantir a qualidade dos produtos. E quando eu falo qualidade aqui, eu não estou nem necessariamente falando de qualidade técnica, mas da qualidade no geral. Como que está a experiência? Como que estão as funcionalidades? A parte técnica está suportando legal? Está tendo muito bug? Não está? E isso relaciona muito com a parte de a gente liderar por influência e se envolver nesse processo todo, né? Trazer isso para o dia a dia com o time também. Tomar decisões de maneira pragmática e analítica. Então, aqui é o famoso tentar sair sempre do feeling ou da ilusão de que a gente é o cliente e começar a conhecer o contexto histórico do nosso produto, o que já funcionou, o que não funciona, quais que são os dados que a gente tem, quais que são os inputs para as nossas decisões, sejam eles qualitativos ou quantitativos, e ser uma pessoa de referência para resolução de problemas. Eu gosto muito de pensar e de dizer sempre que o job principal de um PM é esse, é resolver problema. Então, é resolver problemas do negócio, é resolver problemas dos usuários, é resolver problemas do time de tecnologia. A gente está aqui para isso, né? Muito mais do que para idealizar soluções incríveis e experiências maravilhosas e gerar valor e etc. Isso tudo é consequência desse job principal, que é resolver os problemas que a gente está atuando. E um ponto muito importante é que tudo isso leva tempo, né? Não é um processo do dia para a noite que a gente começa PM e a gente já está cumprindo todas essas caixinhas. Na verdade, é um processo contínuo e muito variável, tipo uma montanha russa. Tem hora que a gente está mandando super bem, tem hora que a gente cai em alguma dessas caixas. É natural, porque é bastante coisa, o escopo de trabalho é muito grande, muito desafiador. Então, para a gente também ter um pouco de empatia com a gente mesmo, né? E saber que isso tudo é uma construção e que, acima de tudo, nós somos humanos, né? Humanamente impossível também dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí, uma pergunta típica que todo mundo sempre faz é: qual a diferença do papel do PM e do PO? E de uma visão bem alto nível, por assim dizer, né, o Product Manager é uma função e o Product Owner é um papel nas metodologias ágeis. Nossa, Fê, mas eu sou contratado como PO, eu vejo vagas de PO. Sim, existem vagas de PO. Nossa, mas eu faço o trabalho de PM com o cargo de PO. Essa aí já é uma outra das disparidades da nossa área, mas essencialmente, por definição, o Product Owner é um papel que vem das metodologias ágeis, mais comumente no Scrum, mas é comum a gente ver a atuação desse papel no Kanban também, né? E aí, falando dessas diferenças de atuação bem alto nível aqui, o Product Manager é a pessoa que identifica necessidades e oportunidades, tanto para o negócio, quanto para o cliente, quanto no mercado, e cria visão do produto, define objetivos e metas para esse produto. Então, aonde que a gente quer chegar com esse produto? O que a gente espera que ele seja? Quais são os resultados que a gente espera que ele atinja? Né? E o Product Owner é a pessoa que está mais no dia a dia, com o time de tecnologia, né? Está gerenciando o backlog, está definindo as iterações, histórias. Eu falei iterações aqui, mas para quem conhece muito de Scrum, é o famoso definir a sprint, né? Quais são as histórias que compõem essa sprint? Quais são os objetivos e metas dessas iterações? Ou seja, o que a gente vai estar entregando a cada um desses nossos ciclos de desenvolvimento? Qual é a nossa entrega de valor? Qual que é esse pacote mínimo viável que a gente quer levar para os nossos clientes, né? E aí, entrando no tópico da aula de hoje, sobre o trabalho com times de tecnologia. Eu gosto muito de dizer que essa é a hora que a gente vai vestir o chapéu do PO. Por quê?
porque, por coincidência, recentemente me perguntaram o que é que um PM faz na prática. E aí eu trouxe na prática algumas das várias atividades que são comuns ao trabalho de PM e PO, e a pessoa falou comigo, putz, mas isso não é o que o PO faz? Eu falei, cara, é porque essa é a parte mais tangível do trabalho de um PM, né? Então, a gente está trabalhando aqui com times de tecnologia, estamos sendo PO total, porque é isso que o time precisa da gente, é esse o papel que a gente vem representar, de representantes do negócio e facilitadores das tarefas do dia a dia e do planejamento. E é a pergunta do milhão, né? PMs precisam saber programar. Existe esse mito que está cada vez mais sendo quebrado de que bons PMs vêm da área de tecnologia ou bons PMs sabem tudo sobre frameworks, linguagens e etc. E, na verdade, isso não passa de um mito, né? Então, não, a gente não tem que saber programar, né? Eu, por coincidência, vim da área de tecnologia, mas justamente por ter trabalhado com várias pessoas incríveis que vêm de áreas diversas, como CS, CX, design, relações internacionais e coisas muito distintas, a gente aprende cada vez mais que não temos mesmo que saber nada disso. Então, se alguém te disser, eu queria contratar um PM, mas o PM tem que saber tudo de programação, talvez essa pessoa precise de uma outra pessoa e não de um Product Manager, né? Tá só usando esse título de uma maneira equivocada. Então, o que a gente precisa saber, né? Como que a gente trabalha com desenvolvedores, também conhecido como devs. O que a gente precisa saber? Primeiro ponto, saber noções de lógica de programação. Ou seja, compreender um pouco mais sobre como que é que um programador pensa ou desenvolve, mais do que como ele pensa, né? Pensar é muito subjetivo. Como que ele desenvolve o software? Como que funciona isso de uma maneira super alto nível? Ter noções de arquitetura de software. Então, quando a gente fala de arquitetura, é noções de, cara, o meu produto, ele é um sistema. Esse sistema tem um banco de dados. Esse um ou N banco de dados. Como que o meu sistema se relaciona com outros sistemas no ecossistema da empresa, né? Especialmente para quem trabalha em empresas de portfólio muito grande, isso é muito comum, da gente precisar entender esses momentos de interação entre sistemas, mas sempre de uma perspectiva mais alto nível para atender às nossas visões funcionais. Então, num exemplo simplista disso na prática, se você está numa empresa onde você tem um sistema e você trabalha com outro sistema de pagamentos, se você quer um dado de pagamento, pode ser que você não tenha ele na base de dados que você consulta. Precisaria de uma outra pessoa poder puxar isso para você. Então, assim, são sempre noções para servir ao lado funcional. Conhecer jargões técnicos, esse ponto aqui, para mim, ele é muito importante porque vai facilitar a sua comunicação. Então, é sempre uma via de mão dupla. A gente espera que os nossos devs conheçam cada vez mais dos nossos jargões de negócio. Então, quando a gente chega falando sobre a visão, sobre os outcomes, sobre a user research e etc, 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 a gente também tem que conhecer o linguajar deles. Isso aqui é muito particular de cada time, de cada empresa. Algumas coisas são comuns, mas, num geral, o melhor jeito de saber os jargões técnicos do seu time é perguntar. É muito comum que quando a gente começa a nossa jornada como Product Manager, principalmente, você começa a se relacionar com o time de tecnologia, começa a ouvir no dia a dia, eu vou fazer um deploy hoje, eu estou abrindo um pull request, etc. E a gente fica perdidinho no que é que essa galera está falando. Então, sempre conte com o time para conseguir construir glossários e entender um pouco da língua deles, porque facilita muito a nossa interação no dia a dia, muito mais do que para, tipo assim, não é o ponto a gente querer saber fazer as coisas que eles fazem, como eles fazem, mas entender de forma transparente tudo que eles estão dizendo, né? Porque a nossa área também tem muitos jargões, então tá todo mundo sempre ouvindo a gente jogar essas palavrinhas em inglês aí perdidas, e na área técnica não é diferente. E, acima de tudo, para mim, gerar relações de confiança, né? Então, uma relação de confiança ela é muito importante, especialmente porque você vai estar num time, né? Normalmente num time, num squad de produto, por assim dizer, você costuma ter 3 papéis mais presentes, que é o do Product Manager, o UX Designer e o time de desenvolvimento. Em outras empresas tem alguns a mais, alguns a menos, mas no geral essa tríade é sempre comum, a evolução de um produto. E cada uma dessas pessoas
tem o seu próprio know-how e bagagem para contribuir com o produto. Então, para que esse trabalho flua, para que a gente consiga ter um trabalho de evolução contínua e que a gente esteja na mesma página, acima de tudo, relações de confiança vão ser o ponto-chave sempre. Porque não tem como a gente dizer, de forma bem prática, eu não tenho como saber se os devs que trabalham comigo estão fazendo o melhor do trabalho deles. Não tem como eu saber se o designer, a designer que trabalha comigo está fazendo o melhor do trabalho dela. Porque não é a minha expertise, né? E acima de tudo nem deveria ser uma preocupação, né? Mas em culturas, às vezes, quando a gente tem mais comando e controle, a gente costuma ter essas cobranças e é muito importante que a gente comece a quebrar isso também. E aí, o que a gente não precisa saber? A gente não precisa definir solução técnica. Então, assim, eu posso até estar errada aqui em alguns cenários muito específicos, mas na maioria esmagadora das vezes, ninguém vai chegar para um PM e falar assim, qual que é a solução técnica para esse nosso problema? Como é que isso vai ficar no código? Qual que é a linguagem que a gente vai usar? Tem alguma recomendação? Tem algum componente, algum framework que a gente pode usar disso? Né? Isso aqui não é o nosso papel. A nossa contribuição aqui é sempre na visão de funcionalidade, o que a gente espera. Isso aqui não é o papel do PM. Então, da mesma forma, né, não é esperado da gente que a gente seja experts em desenvolvimento de software. Então, se por um motivo qualquer você tem algum conhecimento nisso, que legal. Mas você não precisa ser cobrado por isso e não pense que você precisa se dedicar a estudar desenvolvimento de software para ser um PM melhor, para ser uma PM melhor. Não precisa saber MySQL, né, também conhecido como consulta de banco de dados. Esse aqui é até controverso, em alguns lugares as pessoas as pessoas de produto têm muita autonomia para acessar banco de dados e etc. E isso aqui é um plus, por assim dizer, né? Não é algo que você precisa saber. É a sua estrutura que vai te ajudar a favorecer isso, né? A ter acesso aos dados que você quer. Não é esperado de ninguém isso aqui. E também não é esperado nessa mesma linha que a gente consiga debater com profundidade a solução. Então, assim, até contando um exemplo de dia a dia, é muito comum que no meu dia a dia enquanto PM, os devs às vezes queiram alguma opinião que vai definir a solução técnica que eles têm. E aí, normalmente, o que eu pergunto para eles? Qual que é o impacto que essa decisão vai ter para o produto ou para o negócio? Se você for pelo caminho A, o que isso representa? E se você vai pelo caminho B, o que isso representa? E aí eles me explicam, isso vai facilitar a vida dos usuários, isso aqui vai gerar mais escalabilidade, a gente vai poder ter mais usuários de uma vez. E aí eles me explicando tudo isso, eu falo, então eu acho que deveria ser o caminho A. Mas isso aqui não é esperado da gente também, que a gente consiga sentar numa mesa com o dev e definir código, né? E aí, falando aqui, então, em linhas gerais, como PM, o seu papel é ser a referência de negócio e liderar através de propósito. Então, referência de negócio, porque todas essas dúvidas do tipo, como que esse produto deveria se comportar? E se o usuário fizer isso? E se o usuário fizer aquilo? E se isso aqui der errado? O que a gente devia fazer? Qual é a mensagem que a gente quer mostrar? Qual é o valor que a gente quer gerar? Quais funcionalidades a gente quer ter? Né? Isso tudo é esperado demais que você, enquanto PM, consiga representar para o time, a pessoa que tem essas respostas. Né? Isso aqui para o usuário tem valor? Não tem? Para você, junto com o seu designer, sentar e debaterem e serem essas pessoas para o time, né? Então, assim, isso é um papel-chave e o liderar através do propósito volta no que eu comentei lá atrás. Essa rodinha do desenvolvimento de produto, ela gira muito a partir do nosso input. Então, a gente precisa trazer assim, galera, olha só, a gente está fazendo um produto para resolver esse problema, para a gente trabalhar essa oportunidade, para a gente gerar esse valor para o negócio, porque levando isso tudo, a gente começa a trazer todo mundo para uma mesma página, para um engajamento comum, onde a gente consegue trabalhar a evolução de produtos em times de alta performance, como muitas pessoas gostam de dizer aí no nosso mercado, né? Falando sobre o processo de delivery, e aqui por que falando de delivery como esse termo, né? Para quem já estuda aí um pouquinho da área de produto, é muito comum a gente ouvir falar sobre Product Discovery, que é todo o processo de descoberta, como que a gente vai identificar oportunidades, como que a gente vai conhecer os clientes, entender as métricas, etc. E esse processo junto com o time de desenvolvimento é justamente o outro lado dessa moeda, que é o lado de delivery. E aí a gente vai falar aqui um pouco sobre as 4 macrofases desse processo e o que é o papel de uma pessoa de produto em cada uma delas. Então, primeiro ponto, tudo começa aqui na priorização.
né? Essa aqui é uma skill importantíssima da gente ter, inclusive. Então, nessa fase de priorização, o que se espera de um Product Manager, de uma Product Manager? É fazer especificação e refinamento das tarefas de negócio. O que seriam essas tarefas de negócio? User Stories, Job Stories, ou qualquer outro framework que você quiser usar para poder escrever. Mas, basicamente, descrever as funcionalidades. Como que essa funcionalidade vai funcionar? O que se espera dela? Como que a gente quer medir ela? Trazer o máximo de insumo possível para todas as tarefas que vêm do negócio, ou seja, de você, dos seus usuários, dos seus stakeholders e etc., sendo traduzidas para o time. Segundo ponto, alinhamento de tarefas técnicas. O que é alinhar? Porque aqui a gente não vai ter que definir, mas a gente precisa considerar elas, né? Então, também um produto, ele é sempre um produto é um produto de vários tipos de evoluções. E uma delas é também a evolução técnica, né? É muito comum que a gente trabalhando com times de tecnologia, os nossos produtos vão precisar de refatorações técnicas, de correções de problemas, de evoluções, de atualizações de tecnologia, né? Isso tudo é muito comum. E a gente precisa muito estar bem alinhado com isso. Porque isso aqui, inclusive, olha, se vale uma dica, é um ponto-chave da gente saber balancear essas duas coisas. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente leva muita pressão das evoluções de negócio para o time, e aí a tecnologia vai ficando para trás, e aí você chega dali um ano e o seu produto chega naquele ponto que não tem como mais ser evoluído. Ou você começa a ter problemas, porque você está tendo muitos usuários, o produto não está pronto para suportar isso, né? Então, trazer as tarefas técnicas para priorização, junto com o seu líder técnico, com o gerente de engenharia, ou qualquer que seja o seu par ali no dia a dia, com a perspectiva técnica, é fundamental para um bom andamento do time. Definição dos critérios de aceite. Então, o critério de aceite, eu até coloquei separado para explicitar, mas normalmente ele faz parte dessa parte de especificação. O que é um critério de aceite? É eu chegar e conseguir dizer para o meu time, olha, essa funcionalidade, ela só funciona para mim se ela estiver se comportando dessa maneira, nesse cenário, eu espero que o usuário consiga fazer isso, consiga fazer aquilo, né? Então, todos esses pontos, eles vão ser fundamentais da gente trazer, porque tem até uma frase muito boa que eu curto, que é, o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para você, enquanto PM, muitas vezes não é óbvio para o seu time de desenvolvimento e vice-versa. Então, a gente chegar e falar assim, nossa, galera, faz aí para mim um formulário e aí a pessoa vai salvar os dados dela. Se eu não chegar e falar assim, olha, quando o campo tal não tiver preenchido, precisa ter uma mensagem de erro, né? Esse campo tem que ser obrigatório. Depois você vai gerar só frustração, né? De chegar lá, o formulário vai para o ar, o campo não vai ser obrigatório, e aí o time de tecnologia vai te dizer, putz, você não disse que era obrigatório. E aí você vai falar, caramba, mas era óbvio, é uma informação tão importante. Mas você não escreveu isso em lugar nenhum, né? Então, o óbvio precisa ser dito, e os critérios de aceite, eles vêm muito para ajudar a gente com isso, a estabelecer o óbvio de tudo que a gente precisa para cada uma das tarefas que a gente vai fazer. E aí aqui a priorização do backlog em si, sempre tendo em mente esse ponto que eu comentei de balancear tarefas técnicas com o negócio, a cada interação vai ser necessário foco mais em uma coisa, foco mais em outra, e essa priorização é super importante, porque é o que vai gerar insumo para a gente ir para a fase 2. Então, uma vez que eu priorizei, falei que a gente vai trabalhar em, vamos supor, 4 histórias nos próximos 15 dias, levei isso para desenvolvimento, qual que é o meu papel? Essa aqui é a hora que a gente é muito mais de apoio do que a gente faz alguma coisa, né? A fase de desenvolvimento em si, dificilmente, enquanto PMs, a gente vai colocar a mão no código para conseguir contribuir para isso. Então, como que a gente apoia o nosso time nessa fase? A gente participa e acompanha o processo de desenvolvimento nos ritos do time. Então, quando a gente fala de ritos do time, um dos mais comuns, que agora ainda mais no mundo remoto, é o que a gente chama de daily, que é uma reunião diária de 15 minutinhos, só para a gente se atualizar enquanto time. Tá andando as tarefas? Estamos conseguindo desenvolver? Tem algum impeditivo? Não tem? Como é que é isso? E aí entra no ponto 2 aqui, que é facilitar e esclarecer dúvidas. E aí a gente participando dos ritos do time, a gente consegue ir tirando da frente deles esses bloqueios. Por quê? Se aqui atrás a gente estava dizendo sobre
falar o óbvio, quando chega aqui no passo do desenvolvimento, a gente vai perceber, putz, teve alguma coisa que ficou para trás. E aí é nessa hora que o time técnico levanta a mão e fala, opa, não está documentado aqui o que é esperado quando acontecer tal coisa, quando o usuário fizer tal ação. E aí, a partir disso, a gente fala, não, peraí, vamos decidir aqui agora, não tem problema. Então, a gente é muito facilitador aqui do time para esclarecer dúvidas e tentar facilitar o trabalho deles o máximo possível. Terminamos os desenvolvimentos, chegamos aqui na fase de testes, também conhecido como QA, que é Quality Assurance, se eu não estou enganada. E aí aqui, qual que é o nosso papel? É utilizar o produto antes do lançamento, então é muito comum que dentro das empresas a gente tenha ambientes de teste, ambientes de homologação, e é muito importante que a gente, enquanto PM, seja sempre o nosso primeiro usuário. Então vamos chegar nesse ambiente de homologação, vamos utilizar ele e vamos fazer uma validação funcional e de UX sobre o que a gente vai entregar. Então, assim, em termos de UX, quer dizer que nós vamos ser as pessoas que vamos sentar na cadeirinha do designer? Não. Mas é que a gente conhece já a experiência esperada e como que a gente espera que o sistema se comporte de acordo. Então, aqui é realmente utilizar como se fosse o nosso usuário. Então, vou chegar, vou experimentar a funcionalidade, vou tentar alguns casos extremos, vou colocar um dado errado, um dado que não poderia existir, vou entender como é que isso aqui tudo está funcionando antes da gente se sentir confortável de fazer um lançamento. Então, essa fase aqui é muito comum que durante testes a gente comece a levantar problemas ou necessidades de correção antes de lançamento. Esse é o principal objetivo. A gente garantir que quando o nosso usuário for utilizar o que a gente está lançando, ele já passou pelo crivo do nosso UX, do nosso time, que está todo mundo utilizando da forma que foi pensado para eles utilizarem. Pois, Fê, quer dizer que se a gente faz essa fase de testes, a gente não vai ter problema nenhum com os usuários? Não. Não quer dizer isso, gente. É muito comum que existam, sim, problemas depois que a gente já foi para a fase de produção, que é como a gente chama, né? Você sai de um ambiente de homologação e vai para a produção. Então, pensando nisso, aqui a gente está querendo só mitigar o máximo possível, né? Os exemplos extremos ali de problemas possíveis, mas não resolver todos. E aí a gente chega aqui na parte de lançamento. Qual que é o papel do PM nesse momento de lançamento? É construção e acompanhamento do que a gente chama de plano de go-to-market, que é tema para uma outra aula, está mais envolvido com product marketing, mas é uma parte fundamental do lançamento. E aqui, o que a gente está falando através desse plano? É entender esse produto, essa funcionalidade que a gente está fazendo, a gente vai lançar para todo mundo de uma vez? Ou a gente quer colocar para um grupo restrito de usuários validar para a gente? Como que a gente vai lidar com isso, né? E aí validar efetivamente em produção. Então, o mesmo teste que você fez no ambiente de testes e homologação, você vai lá no seu ambiente de produção e usa também. Porque, assim, isso é até uma das coisas que é um dos erros mais comuns que a gente comete, de não ser usuário dos nossos próprios produtos, né? E a gente precisa muito representar isso, porque é fundamental que a gente saiba o que está acontecendo com o nosso produto, inclusive se ele tem problemas, a gente está ciente disso, né? E por último, mas não menos importante, o monitoramento através das métricas dos produtos e dos feedbacks. Então, toda vez que a gente vai colocar alguma coisa no ar, idealmente, aqui atrás, na parte de especificação e dos critérios de aceite, a gente já definiu, olha, eu vou saber que isso foi bem sucedido se eu aumentar a quantidade de usuários que estão utilizando essa feature, ou se eu aumentar a receita que está sendo gerada a partir do meu produto, né, os famosos indicadores de sucesso, e é isso que a gente quer monitorar aqui depois disso. E feedbacks também, então é muito bom quando a gente vai fazer um lançamento, principalmente um lançamento grande, que a gente já tenha preparado ali um formulário de feedback para a gente ouvir de forma qualitativa também o usuário, que faz muita diferença, principalmente nesse ponto. E aí, o que você achou dessa funcionalidade? Ela está funcionando bem para você? Atendeu a sua expectativa? Me conta, você encontrou o que você veio procurar aqui? Né? Essa pergunta é sempre uma pergunta coringa. Você encontrou o que procurava ou você recomendaria isso para uma outra pessoa? Tem inúmeras formas de pedir esse feedback qualitativo, mas principalmente no lançamento de novas funcionalidades vai fazer muita diferença para a gente. Ufa, até dar uma respirada aqui agora.
E aí, entrando aqui agora um pouco em noções de lógica de programação, não vou dar uma aula de lógica de programação profunda, como vocês encontram tradicionalmente aqui no mercado, mas eu vou falar um pouco da minha visão de o que PMs têm que saber sobre programação de uma maneira alto nível, mas extremamente efetiva. Então, por onde que a gente começa? Eu gosto muito dessa analogia de que programar é como assar um bolo ou fazer uma receita, né? Então, quando a gente vai assar um bolo, quando você está seguindo uma receita, você tem vários passos que você precisa seguir, né? E normalmente, às vezes, até a ordem interfere. Então, você chega ali e aí você tem que colocar farinha, ovos, o que vai ser o sabor do seu bolo, fermento e etc. E tudo isso precisa acontecer para que no final você tenha o bolo da forma que você espera, né? E aí, assim como o bolo, se a gente esquece de um ingrediente, o resultado vai ser diferente do esperado, nos algoritmos também. Então, em outras palavras, é o caso que eu comentei do critério de aceite. Se você não vai lá e deixa explícito, deixa claro o que precisa ser feito, a gente vai ter um resultado final diferente do que a gente estava esperando. E aí, vamos começar a falar de fluxogramas, né? Então, introduzindo fluxogramas, por que falar de fluxogramas de processo? É só uma nomenclatura de mercado, mas também conhecido como fluxogramas. Então, por quê? Porque fluxogramas estão entre as formas mais comuns da gente representar graficamente os algoritmos, né? E aí, como que a gente faz isso? A gente conhecendo alguns símbolos adequados, a gente pode utilizar eles para representar de forma visual e, ao mesmo tempo, lógica, as visões funcionais dos nossos produtos. Então, vocês devem ter reparado que eu usei bastante a palavra funcional aqui ao longo dessa apresentação, porque eu estou falando de funcional sobre funcionalidade e como tem que funcionar para o negócio. Então, não estou falando de uma perspectiva técnica, também conhecida como não funcional. É muito comum que a gente escute o termo requisito funcional, requisito não funcional, que são coisas que variam entre o que vai ter impacto para o usuário, para o negócio, e o que é mais técnico nesse processo. E aqui eu trouxe um exemplo que eu chamei de bala de prata. Para muitas coisas na vida não existe bala de prata, mas para fluxograma eu ouso dizer que sim. Que é um fluxograma linear, de como que a gente vai representar o que a gente espera de comportamento de um software. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né? O nosso fluxo começa sempre com um elemento de início, e aí, logo depois desse elemento de início, a gente tem as ações tomadas pelo usuário. E aí, nesse nosso exemplo aqui, né, a pessoa se inscreveu no curso de Product Management, cumpriu as atividades propostas, e aí a gente chega aqui numa condicional, que é sempre representada por esse losango, acho que é isso, dentro de um fluxograma, e aí que a gente pergunta, a pessoa está pronta para o mercado? Se ela não está, o que deveria acontecer? Nesse caso nosso, ela volta para cumprir as atividades, para estudar, ou se ela está pronta, ela se tornou a PM, também uma ação tomada pelo usuário, e chegou no nosso fim. Num exemplo mais claro sobre uma funcionalidade específica, trouxe um exemplo aqui do Spotify, um estudo de caso público deles aqui sobre a funcionalidade de compartilhamento de playlists. Então, a gente consegue ver aqui, a pessoa acessou a homepage do Spotify, acessou uma playlist e ela clicou no botão de compartilhar aquela playlist com um amigo. E aí a pergunta aqui da nossa condicional é, você quer compartilhar essa música com um amigo no Spotify? E aí se a resposta é sim, a gente vem aqui para o amigo, personaliza a mensagem e dá um sucesso para essa pessoa. Se a resposta é não, eu simplesmente volto para a tela de playlist. Então isso aqui é um exercício muito interessante da gente pensar quando a gente está definindo as nossas funcionalidades, porque aqui a gente começa a ter uma visão até de jornada do usuário mais detalhada, que é quando o usuário entrar no meu produto, quando ele fizer tal coisa, o que tem que acontecer depois? Tem uma condicional, ou seja, varia, se a pessoa preencheu um dado ou não preencheu, o caminho é diferente, se essa pessoa clicou num botão ou não clicou, tem caminhos diferentes, né? Então, isso aqui é o que mais vai ser importante para a gente conseguir dar insumo para os nossos times de tecnologia saberem o que é esperado das nossas funcionalidades. Sempre um conjunto de artefatos, né? Mas esse aqui é o mais próximo de uma representação gráfica de um algoritmo e que, enquanto PM, é muito bom para a gente exercitar a nossa lógica mesmo, de pensar. E aí, nesse caso aqui, ó, tá escrito que é o caminho feliz do usuário, compartilhando uma playlist. Por que caminho feliz? Porque a gente sabe que
até mesmo nós, como usuários, muitas vezes não utilizamos os produtos da forma que eles foram pensados para utilizar. Então, pode ser que chegou aqui nessa pergunta, se eu quero compartilhar, e o usuário clicou num lugar que ele não deveria ter clicado. E aí, quando a gente fala sobre esses casos extremos, também é muito importante para a gente conseguir ir validando como vai funcionar. Gente, só um segundo. Perdão. Então, esse é um exercício bem massa. E aí, para exercitar essa lógica, eu inclusive recomendo que vocês peguem um produto que vocês utilizam, peguem uma funcionalidade dele, seja um formulário ou igual no Spotify aqui, a opção de compartilhar, tenta começar a documentar como que esse fluxograma funciona, quais validações que tem, como que eu posso começar a trabalhar a minha visão de lógica a partir de uma funcionalidade já existente, porque eu até consigo já validar se eu estou conseguindo cobrir mesmo como que isso aqui funciona ou não. Né? E se você for trabalhar como PM, está idealizando uma funcionalidade nova, não deixe de pensar nisso aqui. Algumas funcionalidades são extremamente simples, mas a maioria tem pelo menos um fluxo condicional. É muito natural. Nem que seja um formulário super simples, você vai ter o condicional. Preencher o dado tal, não preencher o dado tal, preencher o dado tal com valor incorreto. Enfim, o nível de granularidade que você vai trazer para isso aqui é só o seu dia a dia mesmo que vai te dizer, os seus pequenos acordos ali junto com o time, mas é um exercício super massa e que valida demais a perspectiva funcional dentro do que vai ser codado, do que é esperado, facilita bastante a visão dos times de tecnologia e ajuda a gente a entender também. Então, mesmo se você às vezes já é PM e nunca fez esse trabalho, às vezes para você entender mais profundamente do seu produto, comece a desenhar isso aqui. Senta com um time de tecnologia, pega uma pessoa desenvolvedora e fala assim, me ajuda a entender, tá funcionando desse jeito? Porque outra coisa que acaba acontecendo muitas vezes também era para funcionar assim, mas quando você vai ver na prática, não tá desse jeito não. Aí, opa, peraí, então vamos reajustar. Então, sempre bom parear junto com pessoas desenvolvedoras, chegar aqui, entender, tá funcionando assim, não tá, o que era o comportamento esperado, isso gera em suma até para evoluções de produto também, não só de geração de produtos e funcionalidades completamente novos. E aí? Ô, Fê, deixa eu dar uma interrompida aqui Claro. rapidinho. Muito conteúdo, né? Então vamos dar uma respirada aí, dar uma segurada. Vou aproveitar e responder a dúvida aqui da Paty, que ela perguntou se os slides serão compartilhados. E sim, pessoal, a gente vai compartilhar com vocês. Já dou uma dica aí, já para vocês deixarem salvo para se inscrever no nosso canal do YouTube, que provavelmente na próxima semana a gente vai disponibilizar a gravação desse webinar. É muito conteúdo. Tá difícil até de anotar aqui, então ter essa gravação tanto da aula quanto os slides também acho que vai ser muito rico para complementar. Então, sim, a gente vai disponibilizar tanto a gravação quanto os slides. Fica lá de olho no canal da Wari, lá no YouTube, que a gente disponibiliza na semana que vem, tá bom? Pode mandar, Fê. Desculpa, gente. Eu até pausei aqui que eu precisei dar uma respirada aqui, beber uma água. Mas já estamos chegando aqui nos finalmente dos nossos slides e vamos abrir para o nosso momento de troca. E aí eu queria falar aqui agora sobre, no fim do dia, né, o que eu comentei mais cedo, é tudo sobre relações de confiança. Por quê? Porque, gente, não caiam na armadilha de meu produto não tá dando certo porque o time de dev não sei o quê, porque o time de design não sei o quê, porque o time comercial não sei o quê. É sempre assim, uma grande falácia a gente querer ficar nesse jogo de empurra, que acontece muito comumente, tá? Inclusive, às vezes o problema é o PO, o PM, a galera fala, porque o produto não sei o quê, porque o PM, né, é sempre um empurra danado. E isso não beneficia ninguém, né? Então aqui o meu convite maior é para a gente esquecer a ideia de que tem um time de PM, um time de product designers e um time de tecnologia, né? Só existe um time, é o time do produto, porque no fim das contas não existe produto só a partir de backlog, não existe produto só a partir de interface, não existe produto só a partir de experiência, não existe produto só a partir de desenvolvimento. Todas essas peças, elas se encaixam para que a gente consiga trabalhar o nosso produto mesmo. E é fundamental que a gente confie nas pessoas que estão nessa missão com a gente, né?
E aí, um ponto de vista que eu acho muito legal aqui é sobre construção de propósito. Então, a construção de confiança, né, dentro de um time, ela é muito importante e ela passa por uma visão do propósito desse time e do seu produto. Né? Para quem acompanha o conteúdo do Marty Kagan, ele sempre fala muito sobre times mercenários versus times missionários, e a ideia do propósito é justamente isso, ter um time que é missionário. Né? Então, como que você constrói esse time que está olhando numa mesma direção, que sabe para que está ali, que sabe qual é o seu objetivo? E aqui eu quis trazer uma ferramenta bem legal, que é o Team Canvas, que é um canvas para facilitar o seu alinhamento do time, dos membros. Ele pode ser usado de várias formas. Por exemplo, para começar um projeto com um time novo, para começar a trabalhar com um time novo, para receber um membro novo. E ele passa aqui por 5 pilares, né? Então, esse aqui é um Team Canvas, ele é bem básico, é bem interessante, porque aqui a gente começa a trazer, primeiro de tudo, os objetivos. Quais que são os objetivos que a gente tem enquanto time? O que a gente quer conseguir atingir? O que a gente gostaria de conseguir fazer, né? Quais que são os nossos objetivos, até enquanto pessoas, como partes desse time? O que a gente espera de estar aqui junto, né? De se conhecer. Depois disso, quais que são os nossos valores? O que fala muito alto para a gente? O que é muito relevante? Quais são os valores comuns que a gente quer que façam parte do nosso time? Né? Então, aqui a gente está falando de uma humanização profunda do time, né? A gente sai daquela perspectiva de um time que está ali para executar uma coisa do início ao fim, mas de trazer conexão entre as pessoas, de trazer um chão comum aqui que passa por valores e que vem para o propósito. Por que a gente está fazendo isso aqui para começar? Né? E isso aqui é um desafio, porque às vezes as pessoas não têm essa clareza do propósito. E é um bom exercício para a gente também trazer. Será que a gente está conseguindo trazer a visão do nosso produto? Será que a gente está conseguindo comunicar o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está fazendo isso? Né? E qual que é o propósito desse time? Porque não basta ser um propósito do PM, não basta ser uma visão do produto, ela tem que ser de todo mundo, né? E aí, chegando mais aqui em pessoas, quais que são os nossos papéis e as nossas habilidades? Então, aqui é a hora da gente se conhecer mesmo. Então eu sou Fernanda, eu sou PM, eu sou muito boa para falar de comunicação, estou num processo de estudar muito Analytics e já conheço muito sobre o nosso negócio. Eu trabalho junto com o João, que é desenvolvedor, e ele é muito bom de back-end, arquiteturas complexas, e tem uma visão de negócio muito boa. A gente trabalha junto com a Júlia, que é designer, e a Júlia conhece muito de pesquisa com o usuário, ela é expert em experiências mobile, e a Júlia está estudando bastante sobre métricas de interação. Então, vamos conhecer essas pessoas que fazem parte disso aqui, para a gente, inclusive, poder trocar, porque se eu sei quais são as fortalezas de todo mundo dentro do time, a gente pode, inclusive, retroalimentar o nosso ciclo de conhecimento e evolução. Né? E por fim, mas não menos importante, quais que são as nossas regras e atividades enquanto time? Quais que são os nossos ritos obrigatórios? Quais são as reuniões que todo mundo tem que participar? O que a gente espera de cada pessoa? Né? Aqui talvez seja a parte mais clara do dia a dia de trabalho, que é alinhar a expectativa. O que eu espero de você? O que eu espero de nós enquanto time? Eu espero que a gente sempre se reúna para fazer uma retrospectiva, espero que esteja todo mundo presente na nossa reunião diária, né? Quais são essas regras? Porque elas se aplicam para todo mundo. E isso aqui é super válido de fazer com o seu time atual e facilita bastante para você receber pessoas novas também. Porque aí você começa a trazer uma pessoa mais do que para um time, mas para uma cultura, né? Porque quando você tem um canvas com esse nível de visão, você está dando o tom de qual é a cultura do nosso time. O que move a gente? Quem somos nós? Como que a gente funciona de forma prática? Então, isso aqui, assim, eu acho uma ferramenta incrível, eu recomendo para todo mundo. E ajuda muito a humanizar todo mundo e sair desse lugar do a pessoa de produto, a pessoa de design, a pessoa de tecnologia, a pessoa de qualquer outra skill que exista e passar a ser o time. O que compõe esse time e o que é o melhor que cada um de nós tem para trazer para conseguir contribuir para o desenvolvimento do nosso produto, né? E aí, por último, mas não menos importante, breve overview aqui sobre cultura de produto e trabalho de PMs. Então, brevíssimo mesmo, já estamos terminando. E aí tem essa frase muito boa do Peter Drucker, que várias pessoas já devem ter ouvido aí no mercado, que é: a cultura como estratégia no café da manhã. O que eu entendo dessa frase?
que não interessa se você, enquanto PM, chegou lá e você fez uma estratégia de produto maravilhosa, e aí você já criou toda a visão, e etc e tal. Se você chegar numa empresa que não está pronta para isso, por assim dizer, ou que não é o momento de prioridade disso, seu trabalho vai ser muito diferente, né? Então, em outras palavras, aqui a maturidade do trabalho de produto numa empresa influencia diretamente em como que seu trabalho acontece. Se você chega numa startup muito early stage, que às vezes você vai ser o primeiro PM, provavelmente você não vai ter nem processo de produto ali definido, você vai começar a chegar para trabalhar isso ali. E para a empresa, às vezes, vai ter choques, assim como empresas muito grandes que também não tinham esse papel de produto, tem muitos choques de como que o trabalho de PM funciona ou não. Muitas vezes, essa cultura vai ditar se você vai trabalhar mais como PM ou mais como PO, ou seja, você vai ser uma pessoa que vai chegar no tático, no estratégico, você vai ficar exclusivamente no operacional. O que a empresa espera de você? Né? E aqui a minha visão sobre quando você tem uma empresa forte de cultura de produto, qual que é o ambiente que você encontra e o que você consegue gerar, né? Então, os ambientes onde a gente tem uma cultura de produto muito forte, a gente tem PMs que trabalham com muita autonomia, que têm muita confiança, com muito propósito, que atuam na estratégia, na visão e, acima de tudo, que tem muito alinhamento, porque a autonomia sem alinhamento é apenas caos, né? Alguém chegar para você e falar assim, vai fundo, faz o seu trabalho da melhor forma. E aí você fala assim, o que isso quer dizer? O que a empresa espera de mim? Qual que é a estratégia da empresa? Né? Então, isso tudo aqui é muito importante e gera, na prática, para um squad de produto, não só para o PM trabalhar com esses pilares, é o que faz a gente conseguir gerar entregas de valor, colocar o nosso cliente no centro, né? Ou seja, estou realmente resolvendo um problema real de alguém, né? Também é uma armadilha das empresas que às vezes ainda não estão olhando com tanto carinho, por assim dizer, para o cliente, né? Vamos fazer isso aqui porque isso é o que o cliente quer. E aí, quando você vai ouvir, isso não é o que o cliente quer, isso é o que um stakeholder quer, isso é o que um PM quer, e a gente acha que a gente é o cliente, né? Então, como que a gente traz o cliente para o centro? E, principalmente, como que a gente gera resultado de negócio, que também é um ponto muito fundamental. Inclusive, fica aqui uma dica de, enquanto PMs, não caia na armadilha de só querer olhar para o cliente sem gerar resultado de negócio. Tem que ser uma tríade aqui. Entregar valor para o cliente e para o negócio. Sempre, sempre, sempre. Né? Então, esse aqui, como comentei, foi bem um overview, mas isso aqui é até muito interessante para a gente ter em vista de quando a gente vai fazer processos seletivos, quando está buscando uma empresa. Por que não perguntar como que é o trabalho de um PM aí no dia a dia? Como que vocês, quais são os valores de vocês? O que vocês esperam de um PM? Como que isso funciona na prática? Já pode te dar um senso, né? Se você tem uma cultura de produto muito forte, muito autônoma, ou se você ainda está com um trabalho um pouco mais verticalizado, com um pouco menos de autonomia, e entender qual que é o seu momento de carreira e o que você espera também daquilo, né? E agora, eu vou deixar o Gui falar. Mais legal praticamente, né? Primeiro que eu tô impressionado, tô maravilhado com essa apresentação muito rica. Foi sensacional escutar você aí nesses minutos. E para a gente, antes de entrar na parte de dúvidas, né, perguntas e respostas, um desconto especial aí para quem está participando do webinar, então 10% de desconto aí para o nosso curso de PM aqui da Wari. Para quem não conhece a Wari ainda, o curso de PM ele tem duração de 3 meses, então 12 semanas ali intensivas sobre a parte de PM. Você não vai aprender só com a Fê. A Fê é uma das instrutoras aqui do curso, mas também cada aluno individualmente conta com uma mentoria. Então, sim, você vai receber mentorias ao longo do curso enquanto você faz ele. E também no final dele, você recebe consultorias de carreira para quem quiser migrar de carreira, quem quer buscar sua primeira oportunidade, ou até mesmo dicas assim de como melhorar o seu perfil. Também esse é um momento bem interessante. A gente sempre tenta alinhar a teoria com a prática, então ao longo do curso vai estar sendo desenvolvido um projeto, e esse projeto vocês podem apresentar no Demo Day, colocar um estudo de caso para publicar como experiência de fato para o mercado, e é isso. Quem quiser o descontinho aí tem esse cupom que pode ser usado aí no nosso processo, mas também tem um ponto muito importante, é que se você ainda não está convencido de que PM pode ser a sua área, você está meio inseguro, não sei se é isso que eu quero fazer da vida, vocês podem dar uma olhada no nosso curso gratuito que a gente lançou essa semana. Então, vou até mandar aqui o link para vocês no site.
é o nosso curso gratuito de PM. Então faz a inscrição, entra na nossa lista de espera. É uma semana ali com 3 aulas muito interessantes, com um Tércio, que é do quinto andar. Então acho que é um momento muito legal para ver se de fato a área é isso que vocês esperam, é isso que vocês querem. Então 2 recomendações aí, o cupom de desconto para quem quiser fazer o curso e também a parte gratuita para evoluir os seus conhecimentos. Era isso que eu tinha para comentar. Vamos passar agora para as perguntas e respostas. A gente tem mais ou menos 11 minutos para isso e tem perguntas sensacionais aqui, tem bastante coisa para a gente responder. Então, deixa eu voltar aqui para ver. A primeira pergunta que eu vou responder rapidinho, Gui. Deixa eu falar, eu vou parar de apresentar aqui a minha tela, só porque aí fica um pouco mais fluida aqui a nossa troca. Tá Boa, bom? perfeito, maravilha. Beleza. A primeira aqui pergunta é da Camila e ela diz o seguinte: quais dicas você dá para se sair bem numa entrevista de APM ou Associate Product Manager? O que é esperado e quais são as perguntas essenciais o candidato e quais perguntas são essenciais o candidato fazer? Perguntas técnicas? Obrigada. Legal, Camila, ótima pergunta. Eu acho que uma dica essencial é você ter em mente esse ponto do que é o real papel de um PM. Então, muitas vezes é comum que dentro dessas entrevistas, tanto para APM quanto para PM, hoje em dia o que as empresas têm buscado cada vez mais é compreender o seu processo de raciocínio lógico, como você trabalha a construção de problemas, e o seu conhecimento desses assuntos que são um pouco mais técnicos. Então, o quanto que você conhece sobre discovery, quanto que você conhece sobre delivery, né? Esse tipo de coisa vai ser o que mais vai ser pedido de você. Então, se vale de dica aqui agora, eu acho que é tentar compreender como que você navega um processo de resolução de problema, como que anda esse seu conhecimento sobre como trabalhar com um time de tecnologia, né? Um time multifuncional em termos de habilidades, porque isso tudo vai te ajudar muito mais a conseguir trazer para a mesa o seu potencial ou o seu diferencial, dependendo da área de onde você já vem. Né? Mas não tem bala de prata, uma coisa que eu até comentei essa semana ou semana passada com o pessoal do curso aqui, que quando a gente vai falar sobre o papel do PM, as empresas ainda estão amadurecendo o que quer dizer ser um PM para eles, e o papel do APM, ele é mais novo ainda, então se deu uma dúvida, dá uma olhada ali no job description, dá uma conferida, o que esperam de você, e tenta sempre pensar nisso, como que eu navego um ambiente de resolução de problemas, desde um cenário inicial até levar isso para o time de desenvolvimento, e o que eu sei de as macroetapas de desenvolvimento de produto, sobre descoberta, sobre desenho de solução, sobre delivery, sobre lançamento, mas é um processo sempre contínuo de aprendizado. Sobre perguntas que são essenciais o candidato fazer, gente, eu acho que principalmente quando a gente está falando sobre APM, às vezes está buscando a sua primeira experiência ali dentro da área, eu acho que é você entender se você está entrando num ambiente que vai ser saudável para o seu desenvolvimento. Então, como que essa empresa está formando APMs? Eles têm uma metodologia legal, uma metodologia pragmática, uma metodologia bem estabelecida para poder te alavancar no seu desenvolvimento? Você vai trabalhar em par com uma outra pessoa? O que eles esperam de você? Isso vai ser muito mais importante do que, às vezes, você querer ir além para olhar para estratégia de produto e estratégia de negócio, que são perguntas que a gente costuma fazer quando está num nível mais sênior. Então, eu recomendaria buscar o entendimento de como que é esse papel do APM e como que seria a sua formação dentro dessa empresa. Né? Como um cargo de entrada, a gente tem que esperar essa troca de volta também. Né? Não adianta também falarem, vou te contratar como APM, mas não vai ter ninguém te assessorando para poder te desenvolver e etc. Perfeito. Já engatando a próxima pergunta da Camila, ela diz qual a diferença entre visão da empresa e visão do produto? Então, esse foi um ótimo tópico que a gente discutiu na aula aqui essa semana também. Mas nem sempre a visão da empresa é a mesma visão do produto, porque a visão do negócio, ela pode passar por evoluções através de outras formas, né? A diferenciação, por exemplo, de uma empresa pode não passar pela evolução do produto somente. Então, às vezes eu tenho um produto que no mercado ele já é muito comum e já existem várias pessoas que fazem a mesma coisa, mas o meu diferencial está muito mais relacionado à minha área de account management, de suporte exclusivo e etc. Então, a minha visão de negócio pode transitar por um lugar que vai ser uma expansão muito maior do que a minha visão de produto consegue proporcionar. É muito comum que quando você está falando de startups, principalmente, né,
essas duas coisas sejam a mesma, porque muitas vezes você está ali validando o que é o seu produto, como que ele representa, qual que é o valor que você consegue gerar, mas quando a empresa vai ficando maior, às vezes a visão da empresa e a visão do produto vão se afastando um pouquinho, porque o produto não é necessariamente a única alavanca para atingir essa visão. Chat foi da Patrícia. Ela pergunta o seguinte: uma pessoa de qualquer área pode ser PM? E aí eu vou até engatar, né? Que ela usou o exemplo dela, que é contadora de formação e tem especialização em direito tributário e quer saber se ela pode ser PM. Com certeza, Patrícia. Assim, isso é uma das coisas mais maravilhosas mesmo dessa área. E todo o conhecimento que você tem de negócio vai te ajudar a criar diferenciação dentro de empresas específicas. Por exemplo, falando da sua formação, talvez você vá trabalhar numa empresa que a gente chama de legal tech, né? Alguma das legal techs que tem hoje pelo Brasil. E esse conhecimento vai vir a calhar demais, porque é um conhecimento de como que esse mercado funciona, de quais que são as regras, quais que são as necessidades. Né? Tem um exemplo muito massa que eu sempre gosto de dar, com o perdão da palavra aqui, espero que minha amiga não se importe, mas eu tenho uma amiga que ela é geógrafa de formação, né? É geógrafa que fala, pessoa formada em geografia, e ela virou PM, ela trabalhou no iFood, e hoje ela trabalha, acho que na Log, se eu não estou enganada, e o conhecimento dela de geografia, inclusive, fez toda a diferença, porque ela foi para o iFood e na Log trabalhar muito na parte de mapeamento de rotas a partir de geolocalização para facilitar as entregas dos motoboys, uma coisa muito louca, que eu nem sei explicar, assim. Então, realmente é uma área muito aberta, muito plural para todos nós, para a gente conseguir entender qual que é o melhor caminho para a gente, entender qual mercado que a gente tem mais a acrescentar e qual que é o nosso diferencial para dentro desses mercados também. Beleza? Inclusive, conheço pessoas que trabalham na área de produto que vieram de filosofia, tem a parte de administração também que é um pouco mais comum, então, de fato, tem gente que veio da música, então, assim, totalmente variado e confesso que eu queria muito ter conhecimento jurídico, porque ia me ajudar muito no meu trabalho hoje em dia, então, fica a dica aí que sim, tem como você trabalhar vindo de várias áreas. Deixa eu ver aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, o filósofo exato, filósofo russo Alex, que tiver mais uma pergunta, só mandar no chat. Eu vou fazer uma, porque eu estou curioso para saber da resposta, mas a minha pergunta é referente aos contextos que os PMs estão envolvidos, né? Então, tem PM dentro de grandes empresas, tem PM dentro de early stages, de startups, e geralmente nessas startups não tem um time de tecnologia tão consolidado, tão montado, né? Então, como que é a atuação, a responsabilidade de um PM em empresas menores, onde geralmente você tem um dev e o PM ali cuidando do produto? Como que funciona mais ou menos? Gui, eu tendo a pensar que a maior diferença é que você vai estar num contexto que às vezes vai ser muito mais experimental, especialmente se esse dev com quem você está trabalhando não é uma pessoa super sênior, né? Então, se você às vezes está ali trabalhando com um dev um pouco mais pleno, vocês vão estar trabalhando num contexto muito mais experimental de MVPs mesmo, né? De entender como que isso vai funcionar. E eu acho que tem muito mais aquela perspectiva de arriscar muito mais do que de fazer coisas sólidas e duradouras. Até porque quando você está falando de um momento super early stage, normalmente você está ali um pouco pré-market fit, ou acabou de encontrar o seu market fit, a empresa vai receber um aporte em breve, vai começar a crescer, estruturar esse time, né? Então, é muito comum que, inclusive, o que a gente trabalha a nível de desenvolvimento de software nesses momentos, muito em breve vai ser tudo jogado fora, né? É super comum. Então, assim, acho que é sempre ter a mente aberta de que é um momento muito mais de experimentação e validação do como que vai firmar esse produto, não vai firmar, né? Como que a gente consegue contribuir, e aí às vezes só se faz ainda mais necessário que a gente consiga ser ainda mais crítico nas nossas definições, em o que a gente espera, do que a gente já sabe, etc. Porque dentro disso você vai conseguir gerar os insumos necessários para que essa pessoa consiga fazer isso, porque no fim das contas, a tecnologia ela é uma forma de habilitar que os produtos cresçam, né? Existe um termo específico em inglês que é de tipo tech-enabled companies, e a gente não é necessariamente tipo uma empresa de tecnologia, mas você tem uma empresa que ela funciona porque existe tecnologia, né? O seu produto core, ele é habilitado por tecnologia. E aí é muito importante que nesse primeiro momento você comece a entender, antes de tudo, se o seu produto
produto funciona. Então, meu produto funciona, estou resolvendo um problema real, trouxe market fit, a empresa está crescendo, beleza, como que a gente consegue trazer mais maturidade para o nosso processo de desenvolvimento de software, né? E a gente vai entendendo isso junto. Mas acho que tem esse caráter um pouco mais experimental das coisas e de muita validação ali nesse primeiro momento, sabe? Principalmente quando os times são tão pequenininhos assim. Que é da Camila aqui. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero mandar para vocês também um outro conteúdo para complementar essa conversa, porque nas respostas da Fê e também toda a apresentação, acho que vocês perceberam a quantidade de termos que a gente tem na área de produto, então é Product Market Fit, é Scrum, é Daily, é Taos, tem um monte de coisa que pode ser uma mistura aí para quem está vendo o produto agora. Então eu vou mandar aqui no chat para vocês um glossário que a Wari preparou com esses termos aí de produto que é mais comum. Então, acho que isso pode dar uma ajudada a clarear, assim, nessas explicações. E a pergunta que a Camila fez é como é o trabalho de PM em uma empresa onde o produto já está consolidado no mercado? Então, Camila, ótima pergunta, e eu diria que tem duas variações para essa pergunta, porque uma coisa é você já ter um produto consolidado no mercado e outra coisa é você já ter um time de produto bem estruturado. Normalmente a gente assume que uma coisa leva a outra, mas não é verdade. Às vezes você vai ter empresas que já têm produtos consolidados, mas que a área de produto ainda está em fase de consolidação, de construção de estrutura, de contratação de pessoas, né? Então isso varia bastante. Eu vou responder a partir de um time de produto bem consolidado, e normalmente o trabalho de um PM dentro desses times, ele é muito mais focal, muito mais especialista. Então, assim, se quando você está, às vezes numa startup, você enquanto PM vai olhar para o todo do produto, né? Então eu vou olhar, num exemplo super simples, vou olhar para a parte de cadastro, vou olhar para a parte de relatórios, vou olhar para uma parte de cadastro de informações, além de sign-up, e vou olhar para quem está abandonando o produto ou não. Se numa startup você está olhando para isso tudo, quando você está numa empresa maior, quanto mais consolidado o time de produto, a tendência é que mais específico seja o seu trabalho. Então, você vai cuidar daquele pequeno pedacinho. Eu vou ser um PM especialista aqui na parte de relatórios, eu vou ser um PM aqui especialista na parte de cadastro, eu vou ser especialista na área de retenção do produto, eu vou ser especialista na parte de vendas, né? Então, essa é um pouco da atuação. O escopo do trabalho do PM, ele é inversamente proporcional ao tamanho do time de produto, por assim dizer, né? Então, se você tem um time muito grande, o escopo do seu trabalho costuma ser mais enxuto e mais focado. E se você está num produto muito pequeno, num time muito pequeno, o escopo do seu trabalho é muito grande, né? Então, um exemplo claro também disso, na relação até com outros times. Quando você está numa startup early stage, provavelmente você, enquanto PM, vai estar olhando para o produto, vai estar pensando em vendas, vai estar pensando em marketing, como que a gente está comunicando isso. Sua interface é muito mais próxima, porque normalmente, se tem tipo uma pessoa para cada um desses times, né? Isso quando tem, às vezes não tem, às vezes você, enquanto PM, vai sentar lá e vai falar, putz, é assim que a gente vai divulgar o nosso produto, é assim que isso vai funcionar. Enquanto você está numa empresa muito maior, com um time de produto mais bem estruturado, você vai chegar lá e vai ter um time de product marketing, além do time de marketing, você vai ter um time especialista em vendas, um time especialista em aquisição, né? Então, normalmente, quanto maior a empresa, mais focado é o seu trabalho, menor é o seu escopo, né? Não é nem que seja mais focado, é que menor é o seu escopo, e aí com mais profundidade você consegue ir de uma maneira mais especialista, né? Especialmente ali quando a gente está enquanto PM, naquele momento mais júnior e pleno da nossa carreira, e aí dependendo da sua senioridade, às vezes você vai abraçar um contexto um pouquinho maior, mas ainda assim não chega a ser, tipo, nossa, eu vou cuidar de um produto inteiro numa empresa onde tem um time com 40, 50 PMs, né? E a gente já tem visto essa realidade no mercado. Então, antes da gente aqui, tô vendo que a gente vai começar a despedir agora, o Gui já tá com o cara ali de quem vai puxar a despedida, então queria agradecer muito todo mundo e só me deixar muito disponível no LinkedIn, se alguém mais quiser chamar lá, trocar uma ideia, conversar sobre produtos, sobre o mercado, sobre o curso da Wari ou sobre qualquer outra coisa, tô super disponível, beleza? Demais aí todo o seu conhecimento que você compartilhou com a gente. Muito obrigado de verdade. Agradeço também todo mundo que participou até agora, seja pelo chat, só vendo. Enfim, muito obrigado aí a participação de todo mundo. Não esquece de seguir a Wari nas redes sociais para ficar atentos às novidades. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Uma boa noite e valeu, Fê, de novo. Valeu, obrigada, Gui. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho.